Olá, eu sou Esther Sartori, psicopedagoga, psicanalista, e hoje eu trouxe um tema bem legal para o nosso podcast. Sabe o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o papel da avó. Olha que coisa legal. Mas antes da gente começar esse assunto, vamos lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Eu tenho certeza que o que vai ser dito aqui hoje vai ajudar muitas mães e muitas avós. Sabe? Eu quero que você venha compartilhando, que você venha se inscrevendo no meu canal, porque a gente sempre traz informação de qualidade para vocês, porque a gente acredita que mãe que se informa, transforma. Preocupação em sabedoria. Vem ouvir. As avós, elas são vistas como a continuidade da nossa memória. Quem é que não tem um cheiro de vó, a lembrança de uma comida gostosa? Quem é que não lembra de uma fala? Avós e bisavós, elas estão sempre perto da gente, vivas ou não, porque a nossa memória, ela vai sendo constituída pelas histórias que são ditas, histórias que são relembradas na mesa do almoço, na mesa do jantar, enfim, a avó, ela está sempre pertinho da gente. Para falar sobre esse tema, eu convidei a Selma. Tudo bom, Esther? Tudo bem, Selma, eu vou pedir para que você fale o seu sobrenome, porque você sabe que eu tenho uma dificuldade em lembrar de sobrenomes. Selma Domingues Elrage. Esse era o problema, era o Elrage. Eu Elrage. sabia que eu ia esquecer esse Elrage. Mas a Selma é uma pessoa extremamente comprometida com essa história da avó. Sou. Fonoaudióloga, mãe, hoje avó. E sabe aquela pessoa que sempre esteve próxima dos filhos e dos netos? É a Selma. Tem muita coisa para contar, não é, Selma? Tem. Antes da gente começar, eu quero que você se apresente. Fale um pouquinho de você, um pouquinho da sua história como profissional, mãe e avó. Tá bom. Então, eu sou fonoaudióloga. Na verdade, eu sou, mas não estou. Porque eu me aposentei logo após... No ano da pandemia, não foi por causa da pandemia que eu me aposentei. Eu fiquei 5 anos me preparando para me aposentar, e eu trabalhei 42 anos como fonoaudióloga, né? Tenho uma história grande aí, de muito comprometimento, muito estudo, e eu me realizei. Eu me realizei, mas eu terminei essa parte da minha vida e comecei uma outra parte, né? Com mais idade, com outros interesses, porque enquanto a gente é profissional, é muita energia que a gente coloca nisso, né? E como você falou, não é só ser profissional. Também tive 2 filhos, né? E que hoje são adultos. Já sou avó de 2 meninos que são filhos do meu filho. E então hoje eu tenho tempo para curtir essas crianças, né? Os meus filhos, eles foram um pouco sacrificados, porque não dá. Quem fala isso mente, para você fazer tudo maravilhosamente bem. Gente, eu adoro quando a gente fala sobre isso, porque eu cheguei a uma conclusão tão grande na minha vida. Quanto mais perfeição eu busquei em toda a minha vida, ser a mãe perfeita, mais frustração eu tive. Certamente, com certeza. Eu acho que a ideia de ser o suficientemente boa é tão importante. Não, você equilibrar, sabe, a imagem é você equilibrando pratinhos. Sabe, aquele cara do circo que ficava com um monte de pratinhos, segurando um, segurando o outro. A vida de uma mãe moderna, profissional, e que cuida da casa, cuida dos filhos, cuida de marido e cuida do trabalho, né? No meu caso, do consultório, é equilibrar pratinho, né? E a família acaba ficando um pouco sacrificada, principalmente, eu acho, para o profissional da saúde, porque a gente tem que se atualizar o tempo todo. E eu me lembro de cursos e mais cursos e de pós-graduações que fazia no final de semana.
Então, eu trabalhava a semana toda, no final de semana podia ficar um pouco mais com a família. Eu ia para São Paulo, eu ia para Campinas, eu ia não sei para onde, para poder me atualizar, para poder fazer um trabalho de qualidade, né? Porque se não for assim, é ruim. Sem dúvida. Então, mas equilibrando esses pratinhos aí durante a vida, graças a Deus deu tudo certo. Eu sou uma profissional muito realizada, né? Eu recebo carinho dos meus pacientes até hoje. Eu atendi filhos de pacientes nesses 42 anos, você imagina, né? E então eu acho que eu fui muito reconhecida. Eu sou muito feliz por esses 42 anos que eu me dediquei a essa profissão. Em 2020, que foi o ano da pandemia, né? Eu estava me preparando para me aposentar em janeiro de 2020 e me aposentei e passei o meu consultório para fonoaudiólogas que trabalharam comigo, que eu acho que isso foi uma coisa também que eu planejei, passar um pouco desse meu conhecimento para outras colegas, porque foi muita coisa que eu fiz, né? E consegui fazer isso também, fiquei feliz. Então, estava tudo prontinho para passar o bastão, né? E meu marido falava, Selma, dá supervisão, fica mais um pouco. E eu digo, não. E acabou, acabou. Agora é outra fase. E foi o que eu fiz. Mas veio a pandemia, eu passei o consultório, as meninas ficaram com o consultório parado quase o ano todo, né? Foi um ano muito difícil para todo mundo, eu também, porque aí eu me aposentei. Qual era a minha meta? Agora eu vou viajar, vou aproveitar. Aí fiquei quase um ano dentro de casa, né? Recebi o meu filho, que tinha um menino de 5 anos e um outro menino recém-nascido. Eles moravam em São Paulo, num apartamento. Ficou impossível de ficar lá com as crianças. Claro. Com a minha nora, assim, com 2 crianças pequenas. E aí eu falei, pode vir para casa. E eles ficaram alguns meses na minha casa. Então, eu saí de uma vida louca de consultório para ficar só dentro de casa, cuidando da casa e ajudando na criação dos netos, né? Ai, que delícia. Então, aí foi um trabalho, foi uma delícia por Eu um tô lado, falando, ai, por que outro delícia, foi né? cansativo, porque era uma Cansativo. vida que eu não estava acostumada, né, de ser dona de casa o tempo inteiro. Mas, por outro lado, foi muito prazeroso e deu para também fazer um vínculo maior com eles, né? Principalmente com o de 5 anos, porque o outro era recém-nascido, né? Então, e essa coisa de avó também, eu acho que a gente tem que pensar, como é que é? Eu tenho memória afetiva das minhas avós, assim, maravilhosas. Exato. Né, de comida, principalmente de cheiros, né? De entrar na casa e tá aquele cheiro daquele molho de macarrão, Perfume, né? do bolo, não sei do que. Eu lembro muito da minha avó, que ela tinha cheiro de alfazema, era uma belezinha, cheirinho de alfazema. Eu falava, gente, ela tem cheirinho de alfazema, que coisa gostosa. De pó de arroz. Pó de arroz. E, enfim, essa avó, essas avós maravilhosas são muito diferentes das avós de hoje. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu sou outro tipo de avó. Mas eu tento trabalhar e conquistar e oferecer essa memória afetiva para as crianças, de alguma forma. Então, eles vêm em casa, o que você gosta que a vovó faça? Ah, eu gosto de tal bolo. Então, tá lá. Semana passada nós fizemos biscoito de Natal. Ai, que bonitinho. Né? Me ajudaram com as forminhas e tal. Então, agora para o Natal a gente vai fazer capelete, que é uma coisa da tradição. Minha mãe fazia com a gente, com os netos. Então, nós vamos repetir isso. Você vê como nos próximos dias. Essa presença da avó, como eu falei, ela está constante. Constante. Porque são memórias afetivas, como você colocou, elas ficam presentes e a gente vai passando para as nossas filhas. É uma questão de ancestralidade mesmo. Verdade. Eu gosto demais de contar a história da família. De contar a história da família, de contar a história do cotidiano. Eu nem ia te perguntar isso agora, mas eu vou perguntar. E essa realidade que você vive, que você viveu como mãe, ela influenciou na sua profissão? Quando você atendia as pessoas, você tinha uma empatia maior? Por ser mãe?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não que uma profissional que não seja mãe não seja boa e não tenha empatia, não é isso. Mas é um outro Mas olhar, né? é outro olhar. Então, eu vou falar por mim, não pelos Claro. outros. Para mim, teve muita influência, claro. Primeiro, porque a gente vivencia o desenvolvimento da criança, do nosso filho. Exato. Então, quando. E assim, mais, né? Dentro do que a gente chama normalidade. Aham. Né? Porque Bem quando você entre aspas. trabalha com patologia, é outra coisa, você só vê a patologia, né? E o mais importante de tudo isso, eu fiz muito na minha profissão, né? Então, o que essa criança me traz, né? E o que ela me traz está compatível mais ou menos a que idade? Porque é daí que eu vou partir. Então, ter essa noção Como do mãe. estágio dessa criança, né? E comparado com toda a experiência que eu tive de criar filhos e de saber o que acontece em cada idade, isso dá um plus aí, né? Dá. E Dá mesmo. então eu acho E que fora ajudou. a gente poder compreender a dor dessa mãe nesses com sentimentos, certeza, porque é com tão certeza. diferente quando você consegue compreender aquela dor e ter um espaço seguro para que essa mãe possa trazer essa dor. E você falou uma coisa importante aí sobre a empatia, né? Eu acho, qualquer profissional, seja mãe ou não, se ela não compreender que ela tem que primeiro acolher a família e não julgar, Isso. né? Se ela entender isso, metade do tratamento já começou bem, né? Porque esse acolhimento é fundamental. Porque a mãe chega no consultório, a família chega com muitas culpas, né? E não é para ter culpa, gente, porque as coisas acontecem independente da nossa vontade, né? Exato. E eu sempre coloco isso, sabe, mães? A culpa, ela tem que ser trocada por responsabilidade. Eu me torno, ao entender o que eu estou sentindo, eu me responsabilizo pelo que eu estou fazendo ou pelo que eu fiz, me responsabilizo por não fazer mais. Eu acho isso muito legal. Então, você viver a vida pela culpa, você está sempre num passado, né? Exatamente. E Da você não mesma consegue forma, agir, né? Você não age porque você está sempre nesse passado e você mantém esse seu sentido, né, de insegurança do que eu fiz, por que eu fiz. Da mesma forma, quando você localiza a sua vida só no futuro, você vai viver só na ansiedade. Com certeza. Porque você não vai dar conta. E aquele que é o mais importante, que é o presente, você deixa de viver. Exatamente. E o presente tem que estar ali, né? Selma, é interessante como as mães, elas vêm com todas as suas inseguranças e elas vêm já com o olhar de como é que eu faço? Isso. O que eu faço agora? Isso. Entendo. Não é? E Então, aí o profissional tem que se juntar, né? Para poder oferecer isso para essa família, para essa mãe. Não é só a mãe, né? São os cuidadores, são os avós, o pai, as pessoas, a escola, né? A equipe multidisciplinar, porque algumas crianças têm... E é fundamental. Então, né? Tem que passar por todo esse processo, necessita de todos esses profissionais, né? E então esse olhar tem que ser de todo mundo, né? Tem que ser de todos. E uma coisa assim que me lembrei agora, mas acho que de repente é importante de falar agora sobre os pacientes, né? A gente que trabalha com a linguagem, com a comunicação, as mães chegam assim: meu filho não fala nada, ele não se comunica. Então a primeira coisa e a primeira coisa que eu sempre fiz no consultório era: tá bom, então você vai me escrever para a próxima sessão como o seu filho mostra para você as coisas que ele quer, que ele está com fome, que ele está cansado, que ele está com dor, que ele quer comer. Então você vai fazer uma lista para mim. E aí, quando elas voltam com uma lista enorme. Eu falo: olha quanta comunicação o seu filho já tem e você está me dizendo que ele não se comunica. Então, nós vamos partir desse repertório, vamos normalizar esse repertório para todo mundo que lida com essa criança e daí nós vamos ampliar isso. E que não será necessariamente fala. Né? Porque linguagem e fala são coisas muito diferentes. Exatamente. Né? E isso é uma coisa, é um diferencial. Perceber isso, entender isso é um grande diferencial. Você sabe que eu recebi
uma pediatra aqui, num outro podcast, você está falando, eu estou lembrando dela, e ela dizendo assim, eu como pediatra, quando eu tinha que fazer o relatório dos bebês no berçário, eu conseguia identificar o choro das crianças. É isso. Se era um choro de dor, Com certeza. se era um choro de manha, se era um choro de desespero, se era ela fala assim, a gente conseguia, essa linguagem do chorar, ela é tão importante. É basal, é a primeira. É a né? primeira linguagem. Então, às vezes, ele não se comunica. Ele Se comunica Se sim. ele apontou para o que ele quer, ele já está se comunicando. Exatamente. Se ele fez Ou, às vezes, fala assim, ele fez uma birra. Essa birra é uma comunicação. Sem dúvida. Então, você tem que olhar isso. Você tem que começar a prestar atenção. Que as pessoas não prestam atenção. A mãe acha que linguagem é só falar. E não é. Não é. O corpo fala, né? Exatamente. O corpo fala. Tudo. Tudo Até uma sudorese, uma taquicardia, uma convulsão pode ser uma forma de comunicação, não é? Então, é importante estar atento a isso. E outra coisa importante, não é, Selma? É a gente não ficar olhando só o que ele não faz. Isso é fundamental. Fundamental. Você olhar o que ele faz e valorizar o que ele faz. É que eu te falo. O que eu fazia? O que ele tem? O que ele faz? Então, olhando o copo cheio primeiro. Exato. A parte do copo cheio. O que falta está evidente. Então, vamos começar a trabalhar para começar a encher um pouquinho mais esse copo. Né? É exatamente isso. Selma, é mais gostoso ser vó? É mais gostoso. Porque eu não tenho a obrigação de educar. Tá certo? Isso não quer dizer que a avó tem que ser permissiva. Ah, bom. Isso que eu quero perguntar. Na casa da avó pode tudo? Não. Primeira coisa, a regra dos pais vale na casa da avó. Exatamente. Então, se a mãe... Eu pergunto, sua mãe deixa você fazer isso? Não. Falei, então na vovó também não pode. Né? Porque quem manda são os pais. Então, jamais eu tiro a autoridade deles. Né? Mas na casa da avó, um pouquinho mais light. Por quê? Porque a gente não tem a obrigação de educar, de nada. Então, é muita conversa, né? É muito carinho, é muita brincadeira, né? E é uma troca muito gostosa, muito gostosa. E eu trabalho mesmo em cima de fazer essa memória afetiva, porque eu acho isso bárbaro, né? E eu vejo o Lucas, que é maiorzinho, que já tem 9 anos, ele fala, não, minha avó faz isso. Vó, adoro quando minha avó faz comida. Vó, o que você fez de comida, sabe? Ai, que delícia. Eles já vêm, então, com essa história, né? E as histórias... Desde pequenininho, o Lucas ficava comigo, bem pequeno, para o meu filho e a minha nora viajarem, ou algum compromisso, alguma coisa. Então, era tranquilo. A gente foi construindo essa intimidade, vamos dizer, mesmo. né? O Caio, o menorzinho, ele é outro temperamento, porque cada um tem um, né? Sem dúvida. Ele é muito afetivo, muito, mas ele é mais tímido e parece que ele é mais mal-humorado, mas não é. Ele é extremamente carinhoso, né? Mas ele é um pouco inseguro com algumas coisas. Então, a gente também tem que ver isso, ter paciência, ir chamando e trazendo, né? E conforme está crescendo, também já está se soltando mais, está mais tranquilo, né? E chora menos para ficar, porque ele é super, eu quero minha mãe, aquela coisa, né? Bem melancólico. melancólico. Sua mãe está trabalhando, você vai ter que ficar aqui mesmo. Foi o que te restou, é o que dei para hoje. Então, vamos tentar fazer ficar gostoso, né? E assim vai. Então, cada vez melhor. E eu acho que com a avó há uma outra relação, até desse tipo de aceitação, não é? Verdade. Eu não sou vó, né? Mas eu convivo muito com a minha mãe, que é vó. E aí você vê a experiência dela. A experiência. E ela é uma avó que criou 2 netos. Então, ela foi mãe e vó ao mesmo tempo. É outra relação. Outra relação. Outra relação. Então, você vê essa diferença, né? Com certeza. Mesmo quando é a avó que cria, ela deixa de ser vó. Ela vira mãe. Ela vira mãe. Tem que ser. E ela tem que ser a mãe. Tem que ser, porque você está formando a pessoa. Exato. Você está criando, você está formando, ensinando o que é certo, o que é errado. Não é que a avó não faça isso,
Faz, mas não com Não com a essa responsabilidade dele. responsabilidade e obrigatoriedade. E, gente, a nossa sociedade ela é composta por um número grande de vós que assumem os filhos. Pois é. Assumem os netos como filhos, né? E então a gente vê essa presença da avó muito forte em todos os setores. Ela passa a ser rede de apoio, ela passa a ser o canal de amor, do amor incondicional, enfim, né? Não que o da mãe não seja, mas é um Sim. outro tipo de amor, é um outro tipo de doação, né? Certamente. É um outro tipo de É doação. verdade. Selma, quando a gente é profissional da saúde e a gente tem filhos, eu sei o que eu estou perguntando porque eu vivo isso, tá? Mas você também passou por isso, sendo profissional da saúde, as cobranças serem maiores por conta das falhas dos filhos? Ah, com certeza, né? É. Né? Como é que você é um profissional e seu filho está fazendo isso, por exemplo? Essa é a pergunta que todo Né? mundo quer Como é? fazer. Fala assim, mas antes de ser profissional, sua mãe. Então, essas coisas na minha cabeça sempre tiveram muito claras, sabe, Esther? Então, eu acho que eu pude separar, assim, numa boa. E então, eu não sou profissional do meu filho, eu sou mãe. E às vezes, quando os meus filhos precisaram de terapia, porque todos fizeram, claro, eu também, Todo mundo precisa. né? Não- Para a gente não poder existe- viver bem, você tem que se conhecer melhor, tem que. E em casa todo mundo sempre fez terapia, né? E quando eu chegava com meu filho para uma psicóloga, por exemplo, eu falava assim: olha, eu não sou fonoaudióloga dele, eu sou mãe dele. Então você esquece que eu sou profissional, que eu tenho alguns conhecimentos, que para essa função, isso aí não tem nada a ver. Então não me cobre isso porque não tem nada a ver, eu sou mãe. Exatamente. Com todos os benefícios e malefícios Você sabe que vem com isso. vem com isso. É. Eu lá no consultório, às vezes eu recebo alguém que fala assim: nossa, mas você é tão equilibrada. Eu gostaria tanto de ser assim com os meus filhos. Eu gostaria tanto que eu pudesse fazer. Eu tenho certeza que você tem um jeito de tratar. Você está super enganada. Você nunca deu chinelada nos seus filhos? Eu dei, Ai, porque podia. Então, quando podia, eu não Quando dei a podia, chinelada, dava mas palmada, eu hoje castigo, tudo. Hoje eu recrimino muito isso, porque Eu também acho que não há necessidade. não há necessidade. Mas é uma coisa até cultural, né? E você sabe e é uma coisa que a gente até já discutiu aqui, né, Selma? Hoje a gente vê tantas leis em defesa dos animais, tá certo, não é errado. A gente vê a lei em defesa do idoso, tá certo, não é errado. Mas mesmo que a gente veja a lei em defesa da criança e do adolescente, ainda mantém-se, ainda que exista, hein, a lei. O tapa, o chinelo, o puxão, o beliscão, ainda é aceito. considerado como uma forma de educar. E não precisa, né? Não, né? Eu vejo. Eu me arrependi dos tapas que eu dei na bunda. Eu também Mas eu pensava não precisava, assim, não mas na precisava. época- Mas na época, nós somos de outra geração, né? Totalmente. Hoje eu digo, nossa, se eu tivesse tido a informação. Exatamente. Gente, é por isso que a gente. Olha, eu acho que esse podcast, para mim, é uma forma de mostrar exatamente isso, sabe, Selma? O quanto quando a gente se informa, a gente transforma. Mesmo. sem dúvida. Transforma. A informação todinha, a gente consegue pegar essas preocupações e compreender e olhar para elas de outra forma, né? Uma outra Como coisa que eu tô sabedoria. é verdade. Uma outra coisa que eu estou pensando aqui, que talvez fosse interessante da gente conversar, é aquela coisa da diferença da avó de antigamente e da avó de Isso, hoje, né? e essa era a minha próxima pergunta. então Você já não é. tem, ó. Há uma mudança. Nós estamos em sintonia aqui. Há uma mudança, Uma né? mudança muito grande. total, porque as nossas avós não trabalhavam e viviam para casa, não faziam nada. Eu não me lembro das minhas avós fazerem qualquer coisa que não fosse. Uma geração que não podia, Então, não é nem que. Não, uma avó minha, a mãe do meu pai, foi professora a vida inteira, se aposentou, teve 7 filhos, cuidou dos. Imagina. 7 E filhos. trabalhando.
porque ela trabalhava fora. Meu É Deus. que ela tinha umas tias Uma rede de solteironas lá, apoio, né? que ajudavam, mas 7 homens, você Meu imagina. Deus. Então, mas depois que se aposentou, também acabou. Ela ficou dona de casa, depois ela ficou com alguma limitação física, ela perdeu a visão, mas faleceu com 95 anos. Entendi. Pensa o que é isso. A minha avó materna era já mais dona de casa a vida inteira, criou 9 filhos, né? Trabalhava do muito céu. dentro de casa, se imagina. Mas continua a mesma vida. Conforme os filhos foram saindo de casa, ela ficou mais folgada, né? Mas também não se dedicou a nada mais, né? Diferente de mim, da minha mãe também. A minha mãe trabalhou fora também, enquanto mãe. Ela fazia algumas coisas para ajudar no orçamento familiar dentro de casa. Ela fazia tricô muito bem, tinha máquinas de tricô, trabalhou com isso, teve comércio, trabalhou em loja. Então, a minha mãe sempre foi muito ativa. Mas ela também, depois que ela se aposentou e vieram os netos, ela não ficava muito, não. Ela falava, ó, cada um que fique com o seu, se vire. Bem assim. Então, eu, a minha irmã, né, e meus irmãos, a gente não teve respaldo dela, não. Não tinha. Ai, fica com ele hoje, porque eu quero ir no cinema. Imagina, ainda De jeito nenhum. sim, para De você jeito sair, nenhum. não. Se você for trabalhar, e eu lembro muito dessa frase, se for para trabalhar, muito bem. A Agora, minha mãe nem isso. Ela não ficava pra nem para sair, não. trabalhar. Ela falava, você se vira, se organize, arrume gente para ficar. Então, minha mãe nunca me ajudou mesmo. Era do temperamento dela. Também não estou julgando, entendeu? Mas ela nunca ajudou mesmo. Não que não fosse afetiva com as crianças, era muito. Também tinha essa coisa da memória, as crianças contam coisas da casa dela e tal, da relação deles lá, que foi Sim. muito bom, né? Mas ela, assim, com os filhos para ajudar nessa questão de criação, nem sonhar, né? E quando eu me aposentei, o que eu fui fazer? Coisas que eu adoro, né? Então, por exemplo, eu fui me aprofundar no italiano, que eu adoro a língua italiana. Eu sou cidadã italiana, eu tenho passaporte, então eu falo que se eu sou italiana, eu tenho no mínimo que falar a língua, né? Então, eu estudo italiano faz bastante tempo, até hoje ainda continuo, né? Eu sempre gostei de cantar. Na juventude, tocava um violãozinho, aquela coisa da turminha que canta e toca uma bossa nova e tal. Sempre adorei, mas isso foi uma coisa que ficou totalmente em último plano na minha vida e hoje está em primeiro plano, porque eu canto, faço aula de canto, Ai, que delícia. canto, participo de sarau. Fiz uma festa dos meus 70 anos, onde eu fiquei 1 hora cantando para meus convidados. Ai, que legal. Eu adoro isso. Então, eu faço coisas que... Por isso que eu falei, eu virei a página e hoje eu faço coisas que eu adoro. Tenho aula disso, aula daquilo, musculação e pilates, porque a gente também fica velho e não pode viver sem isso, porque senão você fica entravado, né? Entrevado. Enfim, eu tenho 1000 atividades. Mas eu encaixo as minhas atividades de avó, dou um suporte até que bom para o meu filho, que mora aqui atualmente, mas ele e minha nora trabalham em São Paulo alguns dias da semana. Então, à medida que eles precisam, eu vou buscar na escola, levo para minha casa, ou vem no fim de semana, fica um pouquinho para eu ir no cinema, pode ir, deixa aqui. Eventualmente dormem em casa, os dois. Então, a gente se vira nos 30, né? Mas é muito diferente. Eu encaixo as coisas, porque eu também não deixo de fazer minhas coisas, porque eu acho que não é legal. Exatamente Eu abri isso. mão das coisas que eu conquistei, que eu tenho direito, porque eu plantei para colher isso agora, para fazer outras coisas, né? Nem que seja cuidar do neto que eu amo, né? Mas eu faço de acordo com a minha possibilidade. E eles sabem disso. E o meu marido também me ajuda bastante. Então, o dia que eu não posso, ele vai, ele fica, a gente se reveza aí um pouquinho. Que é justo. E é justo, sem dúvida, porque é o avô. É o avô, né? A presença também é importante. Porque na educação dos filhos também, no dia a dia, é a gente que acaba. Eu falo que o filho é da mãe, né?
A gente passa. Você sabe, Selma, que hoje a gente percebe uma mudança. Hoje você vê os pais um pouco O mais meu filho é muito diferente. O participativos. meu marido fala para o meu filho: você é um pai muito melhor do que para os seus filhos, muito melhor do que eu fui para você. E é isso que a gente espera, né? Mas a gente fez para isso, não foi? Exato. A gente faz para isso, para que Então, seja mesmo uma versão melhorada, né? melhorada, exatamente. Porque é engraçado a gente falando sobre isso. Ah, então tá, temos que ser perfeitas, temos que. Você é profissional, você é super tranquila, super calma. Imagina. Esses imaginários coletivos, né? Essas utopias. Isso Fazem, não existe. é imaginário coletivo mesmo. E você esquece que nós somos humanas. Em primeiro Eu não lugar. tenho. E essa é a grande beleza, né? A gente poder Exatamente. exercer a nossa humanidade quando a gente tem o direito de exercer E essa tem mais, eu humanidade. acho que a gente pode errar à vontade, mas a gente tem que estar sempre, tem que ter sempre em mente que a gente precisa acertar algumas coisas, ou a gente pode modificar algumas coisas para melhorar. Então eu sempre dizia isso, olha, para os meus filhos mesmo. Eu posso não estar acertando, mas eu estou tentando. Não é? Então eu acho que é isso. A gente ter em mente que a gente não é perfeito, tem muito a aprender. Eu li uma frase do dia que eu achei demais. Eu não dei porque eu não tinha nem para mim. Exatamente. Eu achei isso. demais isso. E é bem isso mesmo. Coisas que eu não fiz é porque eu não tinha nem para mim. Não sabia também. Né? Então a gente a gente é humano, a gente erra tentando acertar. Né? Sem dúvida. E essa ideia de eu não dei porque eu não tive, está muito relacionada à ideia do adulto saudável, né? Então, se você passa por uma infância em que as coisas não chegaram até você, é muito difícil você conseguir oferecer isso para alguém. E essa percepção é legal porque também perdoa a mãe da gente. Exato. Não é? Mas Porque é a minha isso mãe mesmo. também não tinha para dar, porque ela recebeu uma educação mais ainda severa, ela tinha uma frase assim, era pão, pano e pão. Era pão, Pano e pano pau. e pau. É. Né? Então é castigo, roupa e comida. E ótimo. Era isso, afetividade, né? A famosa não te falta nada. Não te Nossa, falta mas nada. falta. Então, a minha mãe teve isso, no meio de 9, imagina. Imagina. Aí ela deu o que ela pôde, né? E a gente vai melhorando. A ideia é essa. Não. E melhorando. E melhorando, sem dúvida. E ter essa percepção para não ficar. Minha mãe foi ruim. Eu teve uma época que eu achava que minha mãe era ruim. Fui fazer terapia para isso. Exato. Né? Para me perdoar por achar que ela tinha culpa e ela não tinha. Então, e nós não temos mesmo. Assim, a gente dá aquilo que a gente consegue oferecer. Exatamente. Daí volta de novo a ideia da mãe suficientemente boa. Eu faço aquilo que eu consigo, nem mais nem menos. Eu vou fazer aquilo que eu consigo oferecer. E da mesma forma, quando a gente pensa nessa constituição de um adulto saudável, a gente poder ter essa percepção de que aquilo que a gente não teve na infância, raramente a gente vai conseguir oferecer à vida adulta. Verdade. Então, o que os pais não tiveram, infelizmente, vai ser muito difícil eles oferecerem. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava num curso que falava de antroposofia. É um assunto que eu gostava muito na época. Eu gosto ainda, mas eu gostava mais. E aí a história infantil tem um sentido muito grande dentro dessa filosofia. E aí a professora dizia assim, olha, vamos pensar nas histórias que as mães de vocês contaram para vocês. Aí eu fiquei parada assim e cheguei à conclusão que a minha mãe nunca contou uma história para mim. Aquilo foi um choque. Eu falei, da onde que eu tirei isso? Porque eu conto história. A vida inteira contei história para meus filhos, desde pequenos. E conto para os meus netos e compro livrinho de história, esses dias mesmo. Eu fui ver como é que ela chama? Raquel Alves, filha do Rubem Alves. Isso mesmo. E ela veio aqui em Indaiatuba, eu fui assistir uma palestrinha dela e ela vendeu os livros. Os livros são maravilhosos. Aí eu comprei livro para todo mundo, para sobrinho, neto, para todo mundo. E você vê, eu dou a maior importância para isso. Eu não recebi isso, minha mãe nunca contou uma história, nunca. Tinha livros de história na minha casa, que eu me lembro de pequenininha,
ficar olhando figura, os desenhos, entendeu? Eu achava demais aquela casinha do João e Maria e não sei o quê, que eu me lembro. Mas a minha mãe sentar, pegar o livro ou contar uma história, jamais. Né? Então, também essa coisa eu não tive, eu não dou, também Mas é um você pouco sabe que. questionável. Mas sabe, Selma, você foi fazer a terapia para isso. Né? Mas Aqui foi as antes pessoas da que não. terapia, mas eu fui pra melhorar muitas coisas. A gente vai melhorando, porque, de certa forma, é, essa falta que te fez, de certa forma, abriu espaço para que você pudesse entender essa falta, E às né? vezes é o exemplo do contrário, né? Como Exato. você Às não vezes teve, você você quer não dar. tem, você modifica aquilo que você não teve, você quer dar na infância. Então, são muitas questões que a gente precisa estar olhando, mãe, porque, de fato, negligências, abandonos, descasos, descuidos, eles ficam registrados. E quando você se constitui como um adulto saudável, todas essas questões elas têm que ser olhadas com carinho. É uma forma de você falar assim, eu não tive. Por outro lado, isso me causou uma dor. Como é que eu resolvo essa dor, né, nesse momento? Qual é a forma como eu vou resolver isso? Para que eu me constitua de fato como esse adulto saudável? É poder olhar e falar, olha, tudo bem, faltou, vou atrás, vou buscar, Vou né? atrás. De alguma forma eu tenho que Exatamente. buscar. Diante disso, Selma, que a gente está falando aqui, tem tudo a ver com a próxima pergunta. Como é que você observa hoje as preocupações de mãe de hoje, especialmente nesse contexto que a gente tem tantas diferenças, tanto envolvimento com as redes sociais, né? Como é que você observa essa diferença entre as preocupações das mães de hoje e as preocupações que você tinha Eu com a acho que as criação dos seus preocupações de filhos? hoje são muito maiores. Muito maiores. Porque a vida era mais simples, havia mais convivência, os perigos eram menores, as crianças brincavam na rua e com os vizinhos, né? Havia uma relação humana muito maior do que hoje, né? Havia televisão, que a gente falava que era a babá eletrônica da época da televisão, que tinha criança que ficava na televisão o tempo todo, né? Não foi o caso dos meus filhos, porque eu sempre fiz questão de limitar isso, né? Mas hoje, com as redes sociais, eu acho uma loucura. Uma loucura. E você vê as relações humanas mesmo, né? Você vai num consultório médico, tá todo mundo sentado olhando no celular. Ninguém conversa, você nem sabe, nem olha para quem está do seu lado, não é? E assim em todos os lugares. Em todos os lugares. E as crianças, a mesma coisa. Né? Outro dia eu fui no aniversário de um sobrinho neto. E os pais são bárbaros, os pais. Eles fizeram uma coisa lúdica, gostosa, com os monitores lá brincando, fazendo brincadeiras e tal. Aí uma criança apareceu com o celular. Acabou. Em 2 minutos, Esther, todas as crianças ficaram em volta dele olhando o celular. Aí a mãe do meu sobrinho neto falou assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos guardar esse celular porque aqui não é lugar disso. Deu um limite legal, né? E aí as crianças voltaram a brincar. Então eu acho super perigoso, mesmo porque o conteúdo é livre, é liberado. E a criança que tem acesso às redes sociais, à internet de forma livre, correm muitos riscos. Exatamente. Né? E mesmo porque os valores que esse tipo de coisa passa não são os melhores, né? Não são os indicados. Então, eu acho que hoje em dia é muito mais difícil. Mesmo porque o lazer das crianças é direcionado, né? Quando eu era criança, eu não fazia aula de natação, aula de futebol, aula de não sei o quê. A gente fazia tudo brincando, subia na árvore, equilibrava no muro, caía, quebrava o braço, ia para o hospital, dá ponto, nadava no ribeirão lá, um perigo, né? Mas ia aí. Os meus filhos já tiveram um pouco de aula de algumas coisas, né? De natação principalmente, mas brincavam muito na rua, tinham amizade com os vizinhos e tal. E os meus netos eu vejo que é mais difícil. A gente consegue um pouquinho disso hoje em dia, quando você mora no condomínio, que também é uma redoma, né?
que você fica meio isolado ali da realidade. Mas se consegue, o meu filho mora num condomínio que tem bastante criança que gosta de brincar na rua. Então, meu neto chega da escola, já pega a bicicletinha, já vai chamar os amigos e tal. Então, ele consegue viver um pouco disso, né? E porque o meu filho e minha nora são muito rigorosos com essa coisa de não tem nada liberado, entendeu? Tem tempo e hora para entrar na internet e fazer alguma coisa. Mas eu acho bem complicado. Bem complicado. E hoje a gente está vendo esse tema tão polêmico, né, da liberação, da proibição do celular em sala de aula. É polêmico e é polêmico porque a gente tem as duas questões aí. A internet ela pode ser um grande instrumento pedagógico se você conseguir fazer dela um instrumento pedagógico. Mas ela pode não ser deixar livre, não. Eu acho que na sala de aula, direcionado é uma ótima nossa, coisa. Mas livre, não. Impossível você conseguir. E outra, né? Olha que coisa fantástica. Entre o aluno e o professor, quando você põe um instrumento como, né, a tecnologia, o professor perde. Mas lógico. Perde de 10-0. Com certeza porque perde. ou ele tem uma didática maravilhosa que consiga segurar uma sala inteira e essa didática e esse conteúdo seja muito mais interessante do que qualquer outra coisa que tenha no celular. Mas esse cérebro dessas crianças está sendo formado de outra forma. De outra forma. Atenção, você vê, qualquer coisa, ninguém lê nada. Se tem mais de 2 parágrafos, é textão já. É textão, né? E é verdade. Não é? E aí até para os adultos também, não é só para as crianças. Não, hoje a gente tem visto essa dificuldade. Uma vez eu vi o Leandro Carnal falando assim, quando falaram para ele, é mais fácil mensagem pelo celular do que o texto escrito? É melhor? E eu, não é melhor, não pode. Só que, gente, numa sociedade como a nossa, em que a gente tem um número absurdo de analfabetos, para esse grupo, eu entendo a necessidade mesmo de você facilitar essa comunicação por conta, né, da mensagem ser ouvida. Mas melhor eu não vejo. Eu vejo prático para alguns grupos, mas melhor... Sim. E olha, rápido, e o português, agilidade. então? E o português, pelo amor exato. de Deus. Mais e mas é mero detalhe. Ninguém sabe escrever isso. Eu fico muito irritada, porque eu vejo gente que deveria saber escrever cometendo esse tipo de erro. Exato. Né? É uma vergonha pública isso. Pra mim, isso eu estou falando se acontecer comigo, eu vou morrer, vou lá excluir rapidinho. É uma vergonha. Né? Então a gente tem muitas realidades. Tem a realidade, são as realidades, né? Realidades de cada espaço. Então, é polêmico? Mas assim, como é que você consegue controlar, ter uma atenção de uma sala de aula, tendo que competir com um instrumento tecnológico como esse, né? Eu acho que não tem que competir, acho que tem que agregar. Agregar, sim. E, né? Variar. Não usar só uma coisa ou outra. Né? Eu lembro quanto tempo, por exemplo, né? Quanto tempo um professor demorava escrevendo um texto na lousa, por exemplo. Hoje em dia ele põe a lousa digital lá, pum, o texto já vem prontinho direto e tal. Né? E ainda, então, vezes... o tempo é melhor, poderia ser melhor aproveitado, não que seja. Exato. A tecnologia poderia ajudar nessas questões, né? Selma, houve algum momento em que o seu conhecimento, né, técnico como fonoaudióloga ajudou a superar dificuldades ou desafios dos seus filhos e dos seus netos? Ah, sim. Houve sim. Em várias questões, né? Em várias questões do meu trabalho. Coisas, por exemplo, ligado à motricidade orofacial. A hora que um filho meu foi colocar aparelho para melhorar a arcada, por exemplo... Eu sabia discutir com o dentista o que precisava mais ou o que precisava menos. Aliás, às vezes eu orientava ele, por exemplo. Então, isso foi excelente, né? Nas questões de linguagem, a observação do desenvolvimento da linguagem deles, tanto oral como escrita, tanto do jeito de fazer uma correção, né? E, enfim,
Ajudou, sempre ajuda, né? Sempre Você ter o ajuda. conhecimento ajuda de qualquer forma, né? Qualquer conhecimento. Dos meus netos também, de dizer, às vezes minha nora falava, ah, isso aqui será que tá normal? Eu falava, tá, pode ficar tranquila que tá tudo ok, né? Ah, tá trocando isso por isso na fala. Não, dá para esperar mais um pouquinho. Então, sempre ajudou muito. E é interessante, você fala, na minha casa era a mesma coisa. Ah, mas nossa, ele escreve o 3 ao contrário. É, ele está espelhando. Tá tudo certo. E qual o problema? Tá tudo certo. Ele Às está vezes espelhando. Ele pode, nesse momento, nessa fase, tá tudo é certo. esperado. Né? É esperado. Então, o que é esperado, a gente consegue ter calma para. Enfim, mesmo eu sou tia-avó. É uma pena que eu amo ser tia-avó, mas adoraria ser vó, vou falar a verdade. Viu? Eu acho que vai ser uma hora dessa, quem será, sabe, né? será? Não sabemos. É. A gente tem O que tiver que ser, será. O que tiver que ser. E a minha filha não optou por não ter filhos. E tudo certo. E tudo também. certo. E ela briga, ela fala, mãe, sou super cobrada. Falei, não se sinta. Com Não se certeza. sinta, isso é uma questão individual eu falei, isso não é que você não é porque você não quer ser mãe que você não tem o instinto materno e não exercita isso até com os sobrinhos. As crianças amam ficar com ela é uma super tia, né? Então, ela tem outros objetivos na vida. Ai, gente, E isso é tão legal. É tão legal. Poder ter isso, né? Poder fazer isso. Mas a sociedade cobra. Imagina. Porque cobra aquela monte conversa, de coisa. você casa quando você vai ter filho, né? Primeira coisa. Você vai ter filho. Quando tem filho, Quando tem vem um, o outro. E quando vem o outro. É, não adianta. E faz assim parte. faz parte. Mas eu acho que esse respeito à opção. São respeitos. Olha, gente, a gente tem que ter isso muito claro. Respeitar a opção de cada um. Se eu quiser amamentar, se eu não quiser amamentar, é uma escolha de cada um. Você tem a consciência do quanto é bom, se é importante, ter a consciência. Nossa, você me lembrou uma coisa assim recente. Um amigo da minha filha, eu já estava até me aposentando. A moça teve a criança prematuramente, deu um trabalho todo. E ela estava num grupo que o pessoal era assim, xiita para falar que tinha que amamentar no peito de qualquer jeito. Essa moça passou um trauma no parto. O bebê nasceu com uma série de complicações que, graças a Deus, foram todas superadas. Mas ela estava em parafuso e ainda tinha que amamentar. E a criança, até pela prematuridade, não estava pegando peito, perdendo peso. A moça só chorava. Aí era um amigo da minha filha. Mãe, fala com o meu amigo, eles estão desesperados. Eu falei, mãe, ligar para mim. Aí eu falei, dá mamadeira para essa criança e vai tirando o leite com a bombinha para não perder. Dá uma mamadeira adequada com esse tipo de bico, tarará. Quando ela tiver mais calma e a criança já tiver engordado um pouquinho, tiver mais madurinha, ela vai voltar a pegar. E também se não pegar, não é isso que vai fazer a diferença. É muita demanda, a pessoa não aguenta. E além de todas as demandas, de não estar conseguindo, e ainda tem que ter a culpa do profissional, o profissional culpando, não, você tem que dar o leite para o seu filho, porque é fundamental para a saúde dele, porque você não tem que nada. Não tem que nada. Está dentro de um contexto isso, não é? Exatamente. É como se é incrível, né? Como as pessoas naturalizam a amamentação às vezes. Eu lembro que todo mundo falava, é natural. A criança, você tem que ver, é instinto. É instintivo mamar. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque, assim, a criança é um aprendizado tanto da mãe quanto do bebê. E outra, né? Às vezes a criança tem aquele freio na linha, o freio lingual, não consegue mamar sugar. E não consegue sugar. Ou qualquer outra coisa, né? Não tem a maturidade, não tem a força. Bom, eu sou super suspeita, né, Selma? Porque eu tive gêmeos, né? E nossa Senhora. Foi muito difícil. Imagina. E aí a gente convivia com essa culpa. Dá Plasil, toma Plasil.
Se você tomar Plasil, vai. Eu falava, gente, vou tomar Plasil. Esse Plasil vai pro leite, eu vou socar Plasil na criança também. Como é que não tem sentido? Eu falei, não. É muito palpite, não. né? É muito palpite. Muito chute também, porque Exato. não tem nada a ver. Apesar de que também era uma outra época, né? Mas sabe que hoje Mas- eu vi a Fernanda Montenegro, a Fernandona, falando Ai, um negócio gente, tão legal. Amei. Ela falou assim que era a Marília Gabriela fazendo uma entrevista há 300 anos atrás. E aí a Marília perguntando essas questões da mãe, de como ela lidou e tal. Ela falou assim, olha, quando eu tive meu primeiro filho, eu era a primeira mãe dele também. Exatamente. Ele era meu primeiro filho e a primeira mãe. Eu não tinha experiência nenhuma com aquela pessoa e nem ele comigo. Então nós tivemos que aprender. Eu aprendi a ser mãe dele. E Né? E ele aprendeu que eu sou mãe dele. Então, aí ela falou, depois, quando nasceu minha outra filha, igual, eu era mãe só dele, não era mãe dela. Então, eu achei demais isso. Mas é isso, É um gente. aprendizado. A gente é uma- aprende. Você aprende a ser mãe, você aprende a ser avó. Aprende você aprende tudo. E isso é importante, Selma, exatamente porque as cobranças são tão. Elas são tão cruéis com a gente, não é? E o parto? Parto natural? Cesárea. Cesárea? Ah, não. Cesárea não é bom. Porque a cesárea. Pois é. Pois é, mas isso eu não Quem falou? tive. Eu não tive. Antigamente dilatação, morria. Ué. Morria. Ué. Antigamente morria a mãe e a criança quando não conseguia Exato. nascer. Hoje em dia tem essa solução. Eu acho que Nenhum teve uma radicalismo, nada, né? teve uma Não época que era pode. todo médico que queria fazer cesárea. Exato. E também não é. Eu acho que a mãe que tem que escolher. E Na outra, verdade, não é é? uma escolha da mãe e da condição. Porque às vezes a mãe Exato. quer e E na não- hora a criança gira lá, não Aí dá. vem a frustração. Eu queria tanto, Não viu? deu. Então se Não prepara deu. para tudo. A gente, exato. Não é? É tão melhor quando você se prepara para o que tiver que acontecer, Exatamente. sem medo, sem culpa, sem ansiedade. A gente, se a gente conseguir ser mais feliz, não é melhor? Nossa, muito. Resolve tanto o problema da gente, da criança, do ser humano no geral. Agora, uma coisa que está me passando aqui pela cabeça, que eu acho legal de falar também, do meu sentimento, daquilo que eu passei, da minha experiência. Quando nasceu meu filho, foi uma coisa, para mim, foi uma coisa maravilhosa, porque deu para mim o sentido da feminilidade. Não sei se você sentiu isso quando você teve filho. Mas para mim, assim, eu cumpri a minha função biológica, sabe? Que não é Entendi. necessariamente precisa ser cumprida, não é isso que eu estou falando. Uhum. Mas para mim foi Aquilo uma foi uma- confirmação, uma coisa tão forte, tão maravilhosa, que foi ímpar. E quando meu neto nasceu e que eu fui visitar no hospital e peguei ele no meu colo, aquilo também foi uma coisa transcendente. Não tem palavras. Eu fiquei olhando para aquela criança e falando, gente do céu, Como isso é como complementou o meu coração, E entendeu? traz nessa ideia da continuidade. Olha aqui, ó. Nossa, tem não uma sei continuidade. aonde chega, mas é uma felicidade, né? É uma alegria, assim, Olha, Selma, indescritível. eu vou ser honesta com você. Foi muito engraçado, porque eu engravidei, eu só fui descobrir que eu estava grávida, eu estava com 3 meses e pouco. De Eu gêmeos, trabalhava tanto, Nem viu. tanto, e eu passava tão mal, eu não tinha tempo, e eu passava tão mal, eu passava tão mal, eu enjoava tanto, que eu não conseguia, nem engordar eu engordava, de tão mal que eu fiquei nos primeiros meses. E eu fui ao médico e falei assim, olha, eu estou muito doente, Não, eu você estou tá com uma grávida. doença muito... Ele falou assim, quanto tempo você não menstrua? Eu falei, menstrua. Que isso? Nossa! Vamos fazer um teste de gravidez? Eu falei, não é possível. Isso não é assim. A gente não engravida assim. Ele falou assim, engravida assim. É assim, exatamente assim assim mesmo. que a gente engravida. E eu lembro que, de fato, eu estava grávida, eu fui fazer o primeiro ultrassom, não só estava grávida, como eram gêmeos, e quando nasceram eram trigêmeos. Então, só no parto apareceu a terceira criança. Meu Então, Deus. eu posso falar para você que O susto. o susto, eu passei a gestação toda num grande susto. E quando nasceu também foi um grande susto. E eu não estava pronta para nada daquilo. Nada.
Não foi também uma gravidez planejada. Então, eu posso dizer que Foi difícil. foi tudo difícil e tudo uma descoberta a Um cada aprendizado. dia. Um aprendizado. Então, e daí De amamenta. qualquer forma, Não é um amamenta. aprendizado. Para qualquer jeito, para qualquer pessoa. E então, mas tem uma outra coisa. Enquanto você né, sentiu essa plenitude, para mim a ignorância foi uma sabedoria, porque a minha ignorância em relação a todo o processo foi muito grande. Então eu não me preocupava com nada. Mas parece que não as coisas preocupava com também nada. vêm assim, né? Vem, não você vai sei. fazendo. Parece Se tá bom. parece que é atávico, já tá no gen, já vai sei. indo. Eu não me preocupava. E as pessoas às vezes falam, você não tem medo de morte súbita? Mas eu nem sei o que é isso. Que é isso? É. Ai, que bom, vem? não? Então, olha, super. Eu posso falar para você que foram tantas as ignorâncias, e como eles nasceram prematuros, a minha filha não tinha uma orelha, a orelha formou aos poucos, depois. Eu tinha uma criança de 1,2 kg, que não tinha... Nossa, uma loucura. E, ai, meu Deus, ninguém sabia, vai para UTI, não vai para UTI. Eu falava, mas por quê? Não sei. Não foram para UTI. Todo mundo decidia. Eu falava, mas como assim? Eu não estou entendendo absolutamente nada. Eu não estava mesmo. Esther. Foi uma loucura, porque foi assim, mal se falava em gêmeos. Trigêmeos, então, Selma, era um negócio Super raro. super raro. Hoje em dia é muito comum, por causa das inseminações, né? É muito comum. Mas o meu não foi, Eu meu tive foi natural. quádruplos no consultório, atendi Então, quádruplos. gente, você vê. A mãe passada, assim. Mamãe passada. Então, assim, é cada realidade. A gente não tem como e ficar... É isso, não é, acho que a conclusão é essa, não tem certo ou errado, né? Não tem. Mas eu acho, assim, que a gente precisa pensar muito na afetividade. Sem dúvida. Sabe? Porque No a gente está no acolhimento, afetivo, de formar essas memórias para os filhos, para exato. os netos. É o que porque nós isso estamos fazendo agora, muito né? bonito. Incrível. Nós estamos falando de formar Porque memória. Isso é muito Nós- legal. Isso é que vale a pena, né? E ver que tá dando certo. Tá Né? dando certo. Tá dando certo. Com os trancos e barrancos. Não que está dando certo tudo maravilhosamente Tudo bem. não, assim, eu Mas escutei uma psicóloga falando assim, deixa as pessoas romantizarem a maternidade. Deixa mesmo, deixa romantizar. Porque, ou não romantizar, ou é porque aqui a gente teve duas experiências, né? Você com essa experiência desse entendimento da sua maternidade, da sua feminilidade, e eu aqui com o susto, o e desespero. tendo que lidar com a realidade, que era uma barra. A barra mesmo, e vamos embora. E no fim, sabe o que acontece? Cresceram, Estão bem. aí, estão bem, levando a vida e nós também estamos bem, levando a nossa vida, assumindo o nosso papel, seja Isso. no seu caso de mãe e vó, no meu caso de mãe e Por tia-avó. Vou me dar esse título, vai. Vamos dar Tia-avó o é título de maravilhoso. Eu tenho tia-avó. vários netos Que de sobrinhos graça, que eu acho adoro. Tem um sobrinho que tem gêmeos também. Eu amo as crianças. delícia. Minha outra sobrinha também tem um menino que é uma coisa fofa. E a gente adora. E quando eles se juntam e brincam, é muito gostoso, né? Bem-vindo à continuidade. É que isso seja aí. isso. É isso mesmo. Que seja assim, que Que seja seja leve. Que seja leve, seja leve. construída. Exato. Porque nada vem pronto. Todas as relações se constroem. Selma, eu ficaria até amanhã aqui. A gente tem conversa, hein? Putz, nós vamos ter que marcar outro dia. Não Falar vai ter outro jeito. assunto. Ou mesmo, quem Ou sabe. continuamos, no fim a gente acaba trazendo todo esse olhar. Foi muito gostoso E eu adorei, também. Selma. Obrigada, Foi Esther. muito bom conversar com você, Também trazer gostei. essa visão gostosa para quem está vendo o que é ser vó, como é gostoso a gente poder garantir essa memória afetiva, não é? E mostrar que, sim, vale a pena, né? Vale a pena. Muita vale gente muito a investir pena. nessas nossas memórias, nessas nossas realidades. Eu estou muito Pode feliz. plantar porque a colheita é boa. Virá.
Selma, tem algum Instagram que você gostaria de divulgar para as pessoas te conhecerem? Ou Sim. um caminho de perguntas? Quem sabe, não é? As Para pessoas trocar queiram ouvir. figurinha, pode sim. O Isso. meu Instagram é o meu nome. Selma Domingues Elrage. Pronto, é esse nome que eu não consegui falar no começo. Vergonhoso. Gente, mais um episódio do nosso podcast Preocupações de Mãe. Uma delícia, a conversa foi muito boa. Eu tô aqui, canal Preocupações de Mãe. E toda semana a gente tem um episódio novo. Muito bom. Agora, no Instagram, me procura lá, @Preocupações de Mãe. Tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. Vai lá me ver. A gente pode ter muitas coisas. Tem dúvida? Vem aqui, pode perguntar, deixa a sua dúvida. No Instagram, quer conhecer alguma coisa, quer saber mais sobre o nosso trabalho? Pode perguntar. Vou ter um prazer imenso para responder para vocês. Parabéns, Esther, pelo seu trabalho. É muito bonito. Obrigada, muito Parabéns obrigada, mesmo. Selma. Eu que agradeço a sua presença aqui. Foi muito fluido, muito leve, muito bom. Muito bom. Obrigada a você. Gente, muito obrigada. Até o próximo. Estamos aí.